Olá! Hoje é o nosso terceiro dia, juntos, juntas. E continuando com o nosso tema, né? Influências da família de origem nos relacionamentos afetivos. Eu quero deixar para vocês a sugestão de um filme. Esse filme mostra um enredamento familiar de uma maneira divertida e, apesar de ser um filme profundo, o filme é Viva a Vida é uma Festa. E ele fala de uma proibição da música por gerações nessa família. Mas o jovem Miguel, sonha em se tornar músico. E quando ele fala em música ou quando ele faz algum som parecido com a música, os familiares gritam: música não! Música não! E vocês vão conhecer como começou essa proibição lá atrás. O filme mostra a força da ancestralidade, mostra a ligação entre os vivos e os mortos, fala de memórias e laços geracionais. É um filme imperdível para mim. Então fica aí a sugestão. Então estamos vendo, né, nesses dias que estamos aqui junto com vocês, que desordens geradas nas gerações anteriores a nós, quando algum antepassado, inadvertidamente infringe uma das leis sistêmicas, principalmente a lei do pertencimento e da ordem e hierarquia, isso tem influência nos nossos relacionamentos e nas nossas vidas atuais. Muitos reclamam, né? Se justificam, dizem, mas eu não sabia de nada, eu não fiz nada. Como é que eu posso pagar por algo que eu não fiz e que lá atrás, na minha família, esse comportamento era considerado normal? E que enredamento é esse? Não acredito nisso. Então, mesmo que eu não saiba ou que eu não acredite na lei da gravidade, melhor não testar, não é mesmo? Então, não vá testar a lei da gravidade se jogando de uma janela, de um prédio alto, ou de cima de um telhado, porque mesmo que eu não conheça a lei da gravidade, ela vai atuar. Então, dentro de nós, quando nós nos deparamos com as ordens do amor, nós sentimos em todas as células do nosso corpo que elas fazem sentido. E nós sentimos nosso corpo de dor ser ativado. E nós nos conectamos com o corpo de dor do nosso sistema familiar. E muitos perguntam assim, então isso é uma maldição? Não, não é uma maldição. Mas é que alguém precisa olhar para algo que aconteceu lá atrás e que gerou dor, que gerou exclusão. Então alguém olha para o excluído e diz para esse excluído: eu vejo você. Sinto muito que tenha sido assim. Te dou um bom lugar no meu coração. E deixo você com o seu destino. Você pertence. Você é um de nós. E eu pertenço. Eu sou um de vocês. E agora eu escolho a vida. E sigo para a vida com o meu destino. Com o meu destino só é mais fácil. E baixamos o queixo, a cabeça. Em sinal de respeito. E nos viramos para a vida.
e nossos antepassados ficam atrás de nós, nos amparando e abençoando, enquanto vamos para a vida, conectado com as nossas raízes. A constelação familiar é a ciência das relações e das reconciliações. Todos pertencem, todos têm um lugar. Nos áudios do dia 16, eu pedi para vocês lembrarem dos homens e mulheres da sua família. Lembram disso? Que histórias se repetem no seu sistema familiar? Os homens morrem cedo? As mulheres ficam só e criam os filhos só? Mulheres morrem de parto em várias gerações? Continue meditando sobre esses sintomas, dores, comportamentos. Sinta se tem algo que fica se repetindo. E se achar algo que mesmo com esses exercícios e meditações propostas nessa reprogramação, você não dá conta porque dói muito, procure um constelador, uma consteladora. Ele ou ela vai te orientar algum exercício ou fazer a constelação, ok? Quais as situações que mais nos emaranham dentro de um sistema familiar? Essa é uma questão que muitos perguntam. Então, o primeiro que nós vimos foi o julgamento, né? Os julgamentos causam exclusões. Se achar melhor, ou mais principalmente em relação aos pais, causa emaranhamentos, exclusões. A Priscila Arruda falou sobre esse tema, tomar os pais, causas e consequências. Outra situação são os abortos, sejam espontâneos ou provocados. Foi o tema da Débora, lembram? Guerras com imigração. Quando pessoas têm que deixar o seu país, deixar a família, deixar todas as raízes e se aventurar em outro país, em outro local. Como é que fica isso? Quando pessoas são separadas, né, da família. Pessoas que foram deixadas em outro país. Nós falamos sobre isso, né? O Brasil, né? Nós temos a descendência, né, do europeu, do africano, e eles deixaram muita gente em outro país, e isso causa emaranhados. Segredos de paternidade e maternidade. Muitas pessoas são criadas achando, tendo certeza que aquele pai é o pai e não é, ou que aquela mãe é a mãe e não é. Então isso gera emaranhados. E uma das situações que eu venho observando no consultório, nos grupos de constelação, que refletem muito nos nossos relacionamentos afetivos, é não honrar os parceiros anteriores, seja dos pais ou avós, e os nossos. Como assim? Como assim? Os parceiros anteriores têm um lugar, uma ordem no nosso sistema, e eles pertencem. Então, vou relatar um caso. Esse caso é de um homem que procura um constelador, pois o bebê que sua mulher está esperando precisa fazer uma cirurgia no coração, ainda no útero da mãe. E ele está muito sem entender o que é que faz um bebê, né, ter uma doença do coração, no coração, ainda no útero da mãe. O bebê terá pouca chance de sobreviver se a cirurgia não for realizada. O constelador pergunta ao homem se houve algo trágico na família da mãe ou do pai dessa criança. E ele diz que sim. O irmão dele, quando tinha 2, 3 anos, se jogou de uma janela
E a mãe relata que a sensação dela era que era um suicídio, não um acidente. Lógico, gente, que nós devemos ter cuidado com janela, com locais altos, mas essa era a fala da mãe. Que ele não escorregou. Para ela, ela tinha a sensação que aquela criança estava se suicidando. E aí ele lembra que o seu avô, que morava na Itália, e veio trabalhar no Brasil, e acabou ficando por aqui. Conheceu e se casou com a avó dele, e nunca mais voltou à Itália. Só que esse avô tinha uma noiva. E depois dele casado, é que ele escreve para a noiva, terminando o noivado e contando do casamento. E essa noiva se suicidou. E ninguém da família, nem esse homem, ligava os fatos dessa criança que morreu, no caso, um neto desse avô, e agora um bisneto. E finalmente, essa noiva, com toda a sua dor, com toda a sua perda do seu sonho, ela pode ser reconhecida, ela pode ser olhada e honrada. E é feito o ritual de reconhecimento e pertencimento. Então, parceiros anteriores significativos pertencem e têm um lugar no campo familiar. E ninguém pode ocupar esse lugar, nem negar esse lugar a essa pessoa.